Pode sentar, amados. Glória a Jesus. Que culto maravilhoso. Deus é bom. E nós vamos hoje refletir sobre um tema, profetizando vida. Profetizando vida sobre a sua morte. Profetizando vida sobre a sua escassez. Profetizando vida sobre a sua família. Profetizando vida sobre a sua saúde. Profetizando vida sobre cada área da sua existência. E nós vamos usar o livro de Ezequiel como ponto de reflexão. O livro de Ezequiel foi escrito para encorajar os israelitas em sua hora mais difícil, mas também ele se destina a encorajar cada um de nós. Não importa quão morta ou sem vida pareça ser a sua situação atual, ainda há esperança para o futuro. Deus pode fortalecer e restaurar qualquer área da sua vida. Deus pode fortalecer e restaurar qualquer área da sua vida. Talvez você esteja ouvindo tudo que eu estou dizendo aqui, se gabando, no sentido de dizer: ah, pastor, mas a minha vida está excelente, está tudo redondinho, está tudo funcionando muito bem. No meio da crise eu estou colhendo muitas coisas, Deus tem me abençoado demais, está tudo certo, não preciso de mais nada. Opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque o nosso padrão, o nosso modelo é Cristo Jesus. E a palavra diz que a meta de Deus na minha vida e na sua vida é chegarmos à varonilidade perfeita em Cristo Jesus. Você já é como Cristo? Você já tem Cristo formado em você de maneira completa? Então não. Então há muito que mudar ainda, há muito que crescer, há muito que desenvolver. Se você diz que chegou no topo, eu digo para você, ou você é um crente carnal, ou você não conhece Jesus. Porque diante dele, meu irmão, minha irmã, as nossas sombras aparecem. Diante dele, as nossas deformações ficam claras e visíveis. E aí Deus começa a operar na sua vida. Quando você reconhece, quando você conhece a verdade sobre você mesmo, e você não nega essa verdade sobre você mesmo, então Deus te torna livre. Pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assumir a nossa condição humana, falha, olhar para as nossas deformações, colocá-las diante de Deus, faz com que então o Espírito Santo possa trabalhar na minha vida e na sua vida, restaurando aqueles lugares assolados na minha vida e na sua vida que precisam ser restaurados. Amados, nós vamos então meditar nessa palavra em Ezequiel 37. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você aí em casa também, ou você pode acompanhar aí pelo seu monitor, aonde quer que você esteja. Ezequiel 37, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. É uma passagem interessante, uma passagem intrigante, mas que vai falar com certeza aos nossos corações. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. A revista atualizada diz: e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2, ele me levou de um lado para outro. Na atualizada diz: me fez andar ao redor deles. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos. Profetize a esses ossos. Diga-lhes,
ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei o Espírito entrar em você, e vocês terão vida. Versículo 6: porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele, e porei um espírito em vocês. A revista atualizada usa o artigo definido, o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O 7: eu profetizei conforme a ordem recebida. Olha, eu quero que você grave isso. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Na atualizada diz assim, olha, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Versículo 8: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Versículo 10: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé, um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança se foi ou pereceu, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz. Palavra do Senhor. Vamos orar, amados. Pai, nós te damos graças e louvamos o teu nome, porque a tua misericórdia se renova sobre nós. Senhor, nós queremos pedir, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, abre os nossos corações, nos ajuda a ouvir a tua palavra, a entender aquilo que o Senhor tem para nós hoje, como igreja, como cristãos, como filhos e filhas amadas do Senhor. Estamos aqui para te ouvir, Senhor. Por favor, usa-me como instrumento, Deus. Apesar das minhas falhas, usa-me como instrumento para abençoar a tua noiva tão preciosa e amada. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus tem uma resposta para as situações mortas da vida. Porque na presença de Deus há esperança para o futuro. Há esperança. Na presença de Deus nós somos fortalecidos. Parece haver aí um conhecimento comum entre todas as igrejas, tanto as tradicionais como as independentes, carismáticas, de que Deus veio, conforme Jesus diz, para nos dar vida e vida em abundância, mas que de alguma forma nós não vivemos essa vida plena e abundante pela qual Jesus falou a nós. E aí muitas vezes caímos numa dúvida, caímos em questões, e às vezes até de duvidar da palavra, e nós ouvimos hoje pregadores colocando em dúvida a palavra de Deus, como se o problema fosse da palavra e não de nós mesmos, por não recebermos essa palavra em nossas vidas. Vivemos em tempos nos quais parece ter mais programas do que da presença de Deus, de fato. Movimentamos eventos, movimentamos campanhas, movimentamos várias formas de atrair você para a casa de Deus, e alguns ainda resistem. Parece que algo está faltando. Parece que algo está faltando. Mas eu quero dizer algo para você. Sempre que o Espírito do Senhor se manifesta em nossos programas,
a verdadeira missão e propósito pelo qual você existe, passa então a vir à existência. Quando o Espírito de Deus vem e toma conta, como tomou conta no momento do louvor, a expressão, se você não percebeu isso, que Deus abra os teus olhos espirituais e os teus ouvidos espirituais, para que você perceba as movimentações do Espírito Santo em nosso meio, porque Ele está aqui, meu querido. Jesus, minha irmã, está aqui. A palavra dele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você sinta ou não sinta, Ele aqui está. Abre os seus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muitas vezes nós cristãos, nós temos uma visão espiritual tão míope daquilo que Deus faz no nosso meio. Um dia estava lá, já contei essa experiência aqui, vou recontar. Estávamos no Trianon com um grupo de jovens, lendo a Bíblia e estudando a palavra. Um rapaz se aproximou de nós, um senhor, e disse: o que vocês estão fazendo? A gente está lendo a Bíblia. Posso ler com vocês? Posso ficar aqui? Pode, claro. E ficou lá conosco. No final, nós demos as mãos, nós oramos o Pai Nosso, oração do Senhor. Por quê? Porque é uma oração comum a todos, uma forma de a gente construir pontes para a evangelização. E no meio dessa oração, esse homem caiu endemoniado no meio de nós. E ele se serpenteava, parecia uma serpente ali, no meio do Parque Trianon, na Avenida Paulista. Imagina um mico, né, irmãos? E a gente lá repreendeu em nome de Jesus, e esse homem levantou, cansado, exaurido. Nós convidamos então ele para ir até a casa de uma irmã, que tinha uma residência lá próxima, era domingo à tarde, nós íamos para a igreja, levamos esse senhor para a igreja, e lá ele ouviu a palavra. Na segunda-feira de manhã, esse homem me liga e diz: Abner, você está orando por mim? Eu disse: estou. Ele falou: então para. Eu falei: por quê? Ele falou: está tendo uma guerra na minha casa. Eu sou pai de santo, eu estou invocando as minhas entidades, elas não descem, está tendo uma guerra aqui, tem anjos aqui impedindo que eu faça os meus trabalhos. Pare de orar por mim. Eu não imaginava o que a minha oração poderia fazer. Eu não tinha noção de que enquanto eu orava, Deus estava mandando anjos ali na casa daquele homem para trabalhar na vida dele, para mexer com a estrutura que ele havia criado, que fugia dos princípios da palavra. Ele via mais o mundo espiritual do que eu via. Por isso eu digo para você que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente entenda que a palavra do Senhor, que a presença do Senhor está no nosso meio, e Ele está aí na sua casa, porque uma das características, um dos atributos do nosso Deus, é a onipresença. Ele está em todos os lugares, não há lugar onde Ele não esteja. Amados, queridos, a palavra Ezequiel significa Deus fortalecerá. O nome Ezequiel tem esse sentido. E esse livro foi escrito para encorajar os israelitas na sua hora mais difícil, mas também se destina a encorajar você diante da sua vida, diante da sua escassez. Ezequiel era um profeta com uma vocação incomum. Ele entendia extremamente sobre a questão do ministério público, mas também entendia o que era o isolamento divino, porque ele foi levado à Babilônia com milhares de outros. Nabucodonosor era um rei cruel, mas extremamente inteligente e astuto, e ele tinha uma gestão excelente do seu reino. Ele tirava o melhor daquilo que havia nos países que ele conquistava, as nações que ele conquistava, tirava o melhor em termos de coisas e de pessoas. Então ele levava artesãos, ele levava políticos, ele levava pessoas brilhantes
para trabalhar lado a lado com ele ali. Uma coisa interessante era que ele mudava, ele tirava o nome das pessoas, ele rebatizava essas pessoas com outro nome. Uma forma de tirar a identidade, de roubar a identidade dessas pessoas. O diabo continua fazendo a mesma coisa. Um dos projetos e uma das formas de Satanás nos atingir é fazer com que a gente duvide da nossa filiação em Cristo Jesus. Uma das formas que o diabo tem para impedir que você viva aquilo que Cristo quer que você viva é pôr em dúvida a sua filiação em Cristo Jesus. Ele fez isso com Jesus. Quando Jesus sai do batismo, e a voz do Senhor Deus diz: Tu és meu filho amado, que me traz muita alegria. Ou Tu és meu filho amado, do qual me comprazo. A tradução inglesa diz: Tu és meu filho amado, do qual o meu favor repousa. Diz que o Espírito Santo o leva ao deserto. E ali Satanás coloca em dúvida exatamente a filiação. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque aos teus anjos dará ordem ao seu respeito, e em pedra alguma tropeçará. Se tu és filho de Deus, adore-me, tudo será seu. Queridos, ele continua agindo da mesma forma, colocando em dúvida a sua identidade, quem você é. E quando você tem dúvida de quem você é no reino, então você fica muito fragilizado. E você então fica muito propenso a cair nas armadilhas, nas tentações e no pecado que ele apresenta a você. Ezequiel, a palavra é: o Senhor te fortalecerá. Queridos, Deus ordena a este homem que profetize a Judá. E antes mesmo do ministério de mímica entrar nas igrejas, ele ilustra as profecias e a mensagem de Deus de maneira clara. Por exemplo, Deus pede que ele se deite do lado esquerdo em um sofá acorrentado por 390 dias. Ezequiel 4, versículo 6. E depois ele fica deitado 40 dias do lado direito, da mesma forma. Deus pede que ele corte o cabelo e a barba com uma espada afiada. E que ele divida esses pelos em 3 porções. Também profetizando e indicando aquilo que aconteceria com Israel, com o povo de Judá. Deus tira aquela que ele mais amava, que era sua esposa. E diz para que ele não chore, não viva o seu luto de maneira pública. Para que ele também, uma forma de mostrar aquilo que aconteceria com o povo de Israel. Amados, o livro de Ezequiel tem 48 capítulos. 17 capítulos é destinado a visões e profecias desse profeta. Ele é dividido em 3 fases. A primeira é profecia para Judá e Israel, a segunda para as nações, e a terceira é sobre restauração. E é exatamente aí que se encontra esse texto que nós lemos, que fala da restauração. Apesar da pregação dele, as demonstrações de sua vida e a forma como ele ilustrava aquilo que iria acontecer com Judá, não houve arrependimento. Não houve arrependimento. E Nabucodonosor então invade Jerusalém e leva cativo o seu povo. Agora na sua terra natal, longe dela, ali os que levaram cativo pedem para que eles vivam de maneira alegre. Mas lá no Salmo 137, você vê o salmista dizendo que às margens do rio de Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E os que nos levaram cativo pediam que cantássemos as canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções? Pois aqueles que nos levaram cativo
nos deixaram longe da nossa terra amada. A crise atual que nós vivemos tem impedido muitas pessoas de louvar e de cantar louvores ao Senhor, pois essa crise toda mergulhou não só o Brasil, mas o mundo em uma sombra muito estranha. Somado a isso, é insólito a gente ver a forma como a mídia nos bombardeia todos os dias com doenças, catástrofes, com tudo que é mal. O pastor trouxe boas notícias no início do culto, mas quando você liga a sua televisão ou você entra nos canais de notícias, seja de que forma for, o que você ouve são catástrofes e notícias. Além das fake news que caracterizam o nosso tempo, e além das manipulações, das edições que são feitas, no sentido de nos levar a uma visão distorcida, muitas vezes, daquilo que está acontecendo à nossa volta. Outra coisa importante é a forma como alguns têm usado a questão da Covid como plataforma política para as suas manipulações. Usar da morte, da dor, do sofrimento do outro, do próximo, para fazer com que as suas ideologias, as suas ideias e os seus partidos possam então continuar de alguma forma ou entrarem de alguma forma. A mensagem de Ezequiel é uma mensagem enviada a uma realidade estranha, como a que estamos vivendo hoje, e proclamada como nossa, como a nossa realidade é. Mas há uma esperança, queridos. Ezequiel aponta para uma esperança. A mensagem dele nos traz uma visão de restauração. Jeremias 29:10. Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. É Jeremias ali, lado a lado com a palavra de Ezequiel. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos para dar-lhe esperança em um futuro. Uma tradução diferente diz, para lhe dar esperança a futuro. Deus pode reviver sua situação. Deus pode dar uma nova vida em sua crise. Há esperança em nosso futuro, queridos. Há esperança para o futuro se permitirmos que o Espírito de Deus venha sobre nós e nos conduza nesse momento que estamos vivendo. Ele nos guiará em toda a verdade. Essa é a palavra que ele diz para nós. Ele nos guiaria em toda a verdade. Ezequiel 37:1-4. Então ali é narrada a esperança para o futuro. No versículo 4 ele diz: então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é a minha palavra, não são os meus pensamentos positivos, mas a palavra do Senhor, ao encher a minha boca e ser dinamizada pelo Espírito de Deus, ela romperá em vida. Ela romperá em vida. Você crê nisso? Se você não crê nisso, meu irmão, você peça a Deus para gerar fé no seu coração, porque a fé é um dom de Deus. Então você peça, Senhor, gera fé em mim, porque talvez você esteja caminhando há tanto tempo como um cristão, que você já não mais se surpreende com as coisas que Deus pode fazer num culto. Você vem para a casa de Deus sem esperar a manifestação da glória de Deus na sua vida e no culto. De tão acostumado que você está com essa vida medíocre e ordinária. Para com isso. Vamos entrar no sobrenatural em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É um convite de Deus para mim e para você. Eu não acredito nisso. Então você não acredita na Bíblia, querido.
Porque o que a Bíblia nos aponta, o que ela nos aponta, é o sobrenatural. Ninguém pode viver a vida cristã por suas próprias forças, somente pelo poder do Espírito. Porque o Espírito vai sempre militar contra a carne. A sua carne vai dizer, eu quero isso. O seu Espírito vai falar, é aquilo. E aí quem escolhe é você. A escolha vai ser sempre sua. Entre o que a carne deseja e entre o que o Espírito deseja. É aquilo que Deus diz a Caim. O seu desejo é contra você. Cabe a você dominá-lo. O pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Cabe a você dominá-lo em Cristo Jesus, nosso Senhor. O bem que não faço, o bem que eu quero, não faço. O mal que não quero, esse faço. Maldito homem que sou. E aí ele pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? Qual é a resposta? Qual é a resposta, igreja? Cristo Jesus me libertará dessa morte, dessa prisão. Amados, continuando ali, eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Israel se tornou então uma assolação, não havia mais nada ali, só sequidão. Mas Deus dá uma solução. A partir lá do versículo 11 a 14, Deus vai dando a solução para o profeta. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso profetize, por isso diga-lhes. É Deus dizendo o que o profeta deveria dizer. Aquela situação que Israel vivia. A explicação aqui, esses ossos são todo Israel. E qual é a sua avaliação de si? Deus faz com que a gente se olhe nesse momento. É sequidão. É sequidão. É vergonha muitas vezes. É pecado em nossas vidas muitas vezes. Há aqueles pecados mais grosseiros que aparecem, mas há aqueles que são sutis, que como são escondidos, embaixo da tenda ali, causando uma putrefação em áreas da nossa vida. E Deus está dizendo, descobre isso, confessa esses pecados, confessa, para que eu possa então trazer vida onde há morte. Presta atenção. A forma de Deus agir na sua vida, de maneira livre, é você confessar os seus pecados. É você dizer a Ele aonde você errou. E colocar para Ele a disposição de não pecar mais. Dizer, Senhor, me ajuda nisso. Eu sou fraco nisso. Não consigo parar com isso. Mas o Senhor pode. O Senhor pode. Faça através de mim. Me fortalece. Me ajuda a dizer não a isso. E a mudar essa minha atitude, esse meu mau hábito. Nas promessas divinas de Deus, o retorno sempre é possível. Presta atenção, nas promessas divinas de Deus, o retorno sempre é possível. O Senhor diz no texto, vou abrir os seus túmulos, eu farei com que vocês saiam de seus túmulos, vou levá-los novamente para a terra de Israel, vou colocar meu espírito em vocês, vocês viverão e eu os colocarei em sua própria terra. A exigência dada aqui ao povo era ouvir, amados. Ouvir as palavras do Senhor. Ouvir com inteligência. Ser atentamente obediente. Considerar cuidadosamente e ouvir diligentemente. Dar ouvidos, compreender e obedecer. A palavra escutar, a palavra ouvir, vem da palavra audire no latim. E quando você ouve muito bem, a palavra é obaudire, que é a raiz da palavra obediência. Quando você não ouve, a palavra é surdo. Quando você não ouve absolutamente nada, a palavra no latim é surdos, que é a raiz da palavra absurdo.
Deus nos chama para ouvir, para escutar. E juntamente com o ouvir e o escutar, Ele nos encoraja a obedecer, para que a gente saia do caos e entremos então na vida plena que Ele tem para cada um de nós. Obaudire, obediência. Ouvir e obedecer. Um caminho que não é muito fácil. Um caminho que não é muito fácil. Mas é o caminho proposto para você e para mim. A igreja, como conhecemos, está sob pressão no Brasil e no mundo. O vírus, segundo prognósticos de alguns, só piorou as coisas, pois interrompeu nossos padrões usuais e trouxe consequências financeiras muito difíceis para muitas pessoas. Mas eu quero dizer algo para você, eu quero te lembrar de uma coisa, meu irmão. Jesus não está sob estresse. E Jesus não tem burnout. Ele não para. Ele continua operando na sua vida. Ele continua operando na minha vida. Meus queridos, a igreja de Jesus Cristo, o corpo vivo de Cristo, está verdadeiramente sendo fortalecida no mundo todo. Mais de 600 milhões de pessoas acessaram a palavra de Deus de forma online entre 2020 e 2021, segundo a YouVersion. Isso quer dizer que houve um crescimento de 80% nesses acessos. As pessoas estão com fome e com sede. E elas estão buscando a palavra como forma de escape para a sua dor e para o seu sofrimento. E é isso que a espiritualidade faz. Ela é um instrumento de coping, de enfrentamento para os nossos sofrimentos. Por isso, viva isso. Viva isso que Deus propõe para nós. Os portões do inferno não preocupam os céus, meu querido. E também não devia te preocupar tanto. Os portões do inferno não preocupam o céu. E não deveria te preocupar tanto. Coloca a tua ansiedade diante do Senhor. Deixa Ele cuidar disso. Fala para você mesmo. Fala para você mesmo. Abner, deixa Deus cuidar disso. Quando todos os seus recursos estão esgotados, quando todas as variáveis possíveis para você trabalhar já não estão mais disponíveis para a solução do seu problema, respira fundo e diga: Senhor, toma conta disso. Toma conta disso. Há áreas da sua vida que você não controla, mas Ele controla. Se você deixar, Ele vai entrar e vai controlar. E vai trazer vida aonde precisa ter vida. Precisamos apenas andar em fé, irmãos, e tentar permanecer em sintonia com Ele. Ele te protegerá, Ele proverá. Ele mesmo promete isso no Salmo 91. É a palavra dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Viva isso na sua vida. João 15:16 nos assegura que cada um de nós, cada pastor, cada líder, cada pessoa foi escolhida por Ele. Não é você que o escolheu, mas Ele te escolheu. Ele te escolheu. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Quem produz o fruto é a videira, não é o ramo. Se você estiver conectado à videira, você produzirá frutos. Isso é natural da árvore boa, meu irmão, minha irmã. Deixa Ele produzir por seu intermédio. Se coloque à disposição e deixe Ele agir na sua vida. Esse é o caminho. Acreditamos no retorno. Um dos pilares da nossa fé é a ressurreição. A ressurreição é uma história de retorno, amados. O próprio Deus revelou em detalhes o sofrimento de Jesus. E o próprio Deus revelou em detalhes a ressurreição do Senhor depois de 3 dias, apontando para você e para mim que há um futuro, há uma esperança, porque Ele vive. Ele vive.
eu posso crer no amanhã. Ele vive, eu posso crer que Ele controla todas as coisas e que Ele é soberano sobre a minha vida. As mãos do Senhor então levam o profeta. Não foram as circunstâncias, não foi o diabo, não foi o pecado, é as mãos do Senhor que levam o profeta por meio daqueles ossos. E ali naquele lugar, diz a palavra que osso batia contra osso. Imagine a dor, né? Você já bateu o cotovelo alguma vez? Ou a canela? Dói, não dói? Não é? Às vezes Deus nos coloca em situações assim, situações desconfortáveis. Mas Ele começa a fazer alguma coisa ali naquele lugar, Ele começa a unir os ossos, naquele lugar Ele começa a fazer uma junção de 206 ossos, te sustentam como ser humano no seu esqueleto, e Ele vai juntando tudo aquilo, e colocando tendões e nervos, que coisa incrível, impressionante. Ele faz isso com você, Ele faz isso comigo, no meio da sua morte, no meio da sua escassez, no meio das coisas difíceis, Ele vai mexendo as coisas. E ainda que você não veja nesse momento, porque é um momento difícil, Ele está ali, trabalhando, sem mesmo que você perceba, tecendo algo para a sua história, algo novo, algo bom, a ressurreição das áreas que estavam mortas na sua vida. Pode Deus mudar a sua situação? Deus pergunta para o profeta: pode esses ossos voltarem a viver? O profeta é sábio, hein? Ele não responde, ele devolve a pergunta. Tu sabes, Senhor. A pergunta para você: pode a sua situação ser alterada? Pode o Senhor salvar teu casamento, minha irmã, meu irmão? Pode o Senhor te dar o seu companheiro, a sua companheira? Pode o Senhor tirar a falência da sua empresa? Pode o Senhor abrir uma porta para você garantir o seu sustento? Talvez ela não seja a porta que você imagine, mas Ele pode abrir uma porta. Ou Ele pode dar algo novo para você. Ele pode te dar uma ideia nova. Ele pode trazer algo novo. Ai, pastor, eu estou tão cansado. Eu sei disso. Mas descansa nele, meu querido. Descansa nele. Fala para você mesmo, deixa Deus cuidar disso. Senhor, cuida disso. Eu já tentei tudo que eu podia, mandei currículo, liguei para a empresa, chequei a minha network, falei com os meus amigos. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus agora, deixa Ele cuidar. Está fazendo a sua parte, deixa Ele fazer a dele. Tenta descansar, acalmar a sua alma. Isso vai fazer bem para você. Pode o Senhor te curar. Pode o Senhor te levantar no poder do Espírito Santo e restaurar o seu ministério, e restaurar o chamado que Ele tem para a tua vida, porque Ele tem um chamado. Ele te chamou. Viva esse chamado. Busca de novo. Volta ao primeiro amor, meu querido, minha querida. Volta lá onde você caiu. Recomeça de novo. Cada dia é um recomeço na nossa vida. Cada dia é um recomeço. Cada dia é pegar a nossa cruz e olhar para Ele e falar: ah, Senhor, eu quero ir atrás, eu quero crescer, eu quero te conhecer, eu quero ir na sua direção. Esse é o chamado de Deus para mim, esse é o chamado de Deus para você. Mas pastor, será que o Senhor quer me ajudar? Ele quer te ajudar. A palavra diz que Ele quer. Eu sei disso, não importa a tradução. Não importa a tradução. Ele é Adonai. Não importa a tradução, Ele é Elohim, Ele é Altíssimo. Não importa a tradução, Ele é o Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Não importa a tradução, Ele é Shammah, é o Deus presente. Ele é o Elroi, é o Deus que me vê. Ele é Tzidkenu, o Deus que é a minha justiça. Ele é Makadeskim, é aquele que me santifica. Ele é Ra, o Senhor, o pastor. Ele é Shalom, Ele é paz, prosperidade. Ele é Nissi, Ele é minha bandeira. Ele é Rafá, Ele é o Deus que cura. E você está pronto para ouvir isso? Ele é Jesus. Ele é Jesus.
No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, e o Logos se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. No princípio era o Verbo, no princípio era Jesus. Jesus era Deus, e Jesus se fez carne e habitou entre nós. Esse nome é poderoso, não é? Vamos dizer isso para Ele? Vamos dizer isso para Ele? Vamos cantar isso para Ele? Oh, glória! Diga para Ele. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Olha isso, olha isso. O nome de Jesus levanta os mortos. Que área da sua vida precisa ser levantada? O nome de Jesus sara os feridos. Ele é santo, Nome mais, Ele é puro, nome mais puro, Ele é bendito. nome bendito é o Nome de Jesus, aleluia! Esse é o nosso Deus. E olha o que Ele diz para você. Oh, aleluia! Agindo eu, quem impedirá? Eu sou o Senhor, sou um Deus de amor. Antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém, meu irmão, ninguém impedirá, aleluia. Amados, a ordem do profeta é que ele declare a palavra do próprio Deus sobre a sequidão dos ossos. Profetizar é fazer alguém ou alguma coisa escutar a palavra de Deus. E não é dado só aos profetas, há um ministério profético. Deus chamou um para os profetas, outros para os pastores, mestres. Mas o profetizar a palavra é proclamá-la sobre alguma coisa ou para alguém. O Senhor te chama, profeta, profetiza, para você proclamar sobre a sequidão da sua vida. Diante do Senhor, proclame a palavra. O Senhor dá a todos nós essa possibilidade. Quando você entrar diante do Senhor, você diz, por exemplo, numa enfermidade: Senhor, Tu levastes na cruz todas as minhas enfermidades. Isaías 53:4. Isso é cura para o seu corpo. Senhor, o castigo que estava sobre ti me deu a paz. Isaías 53:5. Isso é cura para o seu emocional. Você está com um problema de finanças? Diga ao Senhor: eu te louvo, pois teu é o ouro e tua é a prata. Ageu 2:8. E a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. E a palavra diz que o Senhor se alegra na prosperidade dos seus filhos. Salmo 35:27. Por isso eu te agradeço, porque o Senhor não me deixará passar vexame, e o Senhor vela pela sua palavra. Você está sofrendo de solidão? Diga para Ele: Pai, eu te louvo, porque ainda que o meu pai e a minha mãe me deixem, Tu não me deixarás. Salmo 27:10. Eu te louvo porque o Senhor escreveu o meu nome na palma de suas mãos. Você está cometido por medos? Diga:
Senhor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o Senhor é amor, 1 João 4,8. Logo, eu não preciso mais ter medo. Você está vendo aqui? Para cada situação da sua vida, há uma palavra específica. Para cada situação da sua vida, há uma palavra que você pode declarar sobre essa situação. O caminho é profetizar sobre os seus vales de ossos secos. O caminho é você com fé acreditar que Deus é o que diz que é e que Ele faz o que diz que faz. Deus abençoe a sua vida.